Vem com a gente nessa véspera de feriadão. Se segura aí antes de curtir os dias de descanso, porque o Gazeta Esportiva chegou. E olha a dupla que vai me fazer companhia hoje aqui, nosso tetracampeão Paulo Sérgio. Boa noite, menino. Super comentarista, jornalista Alex Miller. Aê! Você quer mandar um beijo pra quem hoje que faz aniversário? Hoje é minha amada, minha esposa Merlin, ela tá aqui. Merlin, parabéns pra você, querida. Muita saúde e Parabéns. felicidade, Deus te abençoe sempre, viu? E hoje a gente traz a preparação do Palmeiras pro duelo decisivo de amanhã pela Copa do Mundo de Clubes. Felipe Facincani vai participar ao vivo, direto dos Estados Unidos. Marina Buffon tá lá, vai trazer pra gente... Ó, o Facincani ao vivo. Visual, hein? Você viu? Nossa! Falou Marina, apareceu o Facincani. Olha o Ray-Ban do homem, Ó, hein? Ray-Ban, tá um calor lá, a gente passando um frio aqui, muito legal, Fê, te ver. Marina Buffon traz as novidades do São Paulo, enquanto José Paz faz um giro dos outros jogos do Mundial. Bom ver os meninos. Ó, o Zé Tá com tirou frio, o casaco. Zé? Agora ele deve estar morrendo de frio. A gente ainda vai trazer o Alexandre Silvestre direto do Parque São Jorge. Ó, galera, tudo isso e muito mais depois dessas dicas. Beleza, turma, a gente já voltou. E olha, a São Silvestre é a tradicional, a mais tradicional prova de rua do Brasil e foi premiada ontem num evento realizado pela Federação Paulista de Atletismo. O nosso repórter José Paz acompanhou o evento. A 100ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre acontece em 2025, claro, no dia 31 de dezembro, mas nessa terça-feira, toda a tradição da principal corrida de rua da América Latina foi mais uma vez homenageada pela Federação Paulista de Atletismo. A Fundação Casper Líbero foi homenageada em 3 categorias do Prêmio de Excelência da entidade, dado às melhores corridas de rua do estado. A de prova com a maior premiação financeira, a de organizador com o maior volume de premiação financeira e a de prova com o maior número de participantes. A prova acontece no dia 31, mas é trabalho o ano inteiro, né? Então é com muita responsabilidade, buscando as parcerias certas. Contando com o apoio do poder público, que é muito importante, sempre com o espírito ali de dever cumprido, porque a gente sabe muito bem da importância da prova para o desenvolvimento do esporte no Brasil. O prêmio é uma iniciativa da Federação Paulista de Atletismo para promover, fortalecer e valorizar as corridas de rua do estado de São Paulo, além de reconhecer a qualidade técnica e a excelência dos organizadores das provas. A Fundação Casper Líbero é parceira da federação em diversas ações para o fortalecimento da corrida de rua e do atletismo. Já foram muitos eventos, a São Silvestrinha, que fomenta a participação das crianças já há décadas, e tantos outros eventos importantes que a Fundação Casper Líbero sempre teve para fortalecer o esporte e fortalecer o relacionamento social em torno da prática esportiva. Que show! Esse ano São Silvestre completando 100 anos. Estaremos aqui dia 31 de dezembro fazendo um programa muito especial para vocês. Eu vou correr, hein? Vai correr? Sério? Vai mesmo, Paulo? Vou. Vamos botar a câmera em você? Vamos botar a câmera no Paulo. Ele vai ser o nosso corredor com a câmera na cabeça. Agora é hora de pegar o avião e seguir para os Estados Unidos para a nossa conversa diária com o nosso querido repórter Felipe Facincani. Boa noite, Facincani. O Palmeiras está pronto para o jogo de amanhã? Como é que foi o seu dia hoje aí? Tudo bem, Michele? Ótima noite para vocês aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos, finalzinho de tarde, mas um final de tarde maravilhoso, daqueles que somente os grandes turistas esperam na cidade de Nova York. Eu estou aqui simplesmente num dos pontos mais icônicos do Central Park, porque ali ao fundo, aquele prédio ali é o Plaza Hotel, para quem não sabe, o Plaza Hotel ficou muito famoso lá no comecinho dos anos 90, quando ele foi cenário do filme Esqueceram de Mim, do Macaulay Culkin, ou seja, aquele filme muito engraçado, do qual eu sou muito fã, diga-se de passagem. Então eu escolhi a dedo esse cenário hoje aqui para
estar no Gazeta Esportiva, que é o cenário do Plaza Hotel ali ao fundo, onde várias pessoas passam aqui, tiram fotos, etc e tal. Então é muito gostoso, né? E simplesmente com esse calor maravilhoso, dos últimos dias aqui fez um friozinho e tal, aquela temperatura muito parecida com o que vocês estão vivenciando aí em São Paulo. Agora hoje cerca de 30 graus, até troquei a camiseta aqui, porque aqui eu estava... Viu, meu caro Alex Miller? Aquela camiseta verde estava toda suada e tal, eu tive que trocar a camiseta. Então, evidentemente, para estar a rigor aqui com vocês no Gazeta Esportiva e falarmos deste Palmeiras, que já está aqui na região próxima a Manhattan, do outro lado, lá do Rio Hudson. O Palmeiras está em Jersey City, onde ele fica na concentração, próxima ao Minolets, que é o estádio onde o Palmeiras joga, conhecido como MetLife Stadium, no jogo de amanhã contra a equipe do Al-Ahly, pela segunda rodada, Grupo A deste Mundial de Clubes. O técnico Abel Ferreira fez algumas atividades nesses últimos dias com variações de poucas peças, é verdade, mas o time do Palmeiras amanhã pode ter algumas mudanças. Pelo menos 3 dúvidas existem nesse meio-campo do Palmeiras. Possível retorno de Emiliano Martínez, apesar da grande partida feita pelo Aníbal Moreno, mas o Emiliano, para quem acompanha o Palmeiras nessa temporada, foi titular ao longo de praticamente todos os jogos e ganhou a posição, inclusive, do Aníbal naquela cabeça de área. Outro jogador que briga por posição, Facundo Torres, que também, assim como Emiliano, foi titular em diversos jogos do Palmeiras esse ano e pode aparecer no lado esquerdo do campo, e até Rafael Veiga, que entrou muito bem no segundo tempo diante da equipe do Porto e, portanto, pode retornar ao time nesta partida contra o Al-Ahly. Lembrando que Rafael Veiga, deste elenco do Palmeiras, aquele que fez gols diante do Al-Ahly no Mundial de 2022, ele abre o placar na vitória por 2-0, outro gol marcado pelo Dudu, que naquela ocasião qualificou o Palmeiras para a decisão, do qual ele perdeu infelizmente para o Chelsea por 2-1. Mas são essas 3 possibilidades de um time que tem o Everton Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Emiliano ou Aníbal, Richard Rios e Rafael Veiga, e aí podemos ter Estevão ou Maurício do outro lado, ou o Abel pode variar, colocar o Estevão na esquerda, o Maurício na direita, com o Vitor Roque ali na frente, ou então o próprio Facundo Torres para poder formar esse time do Palmeiras. São algumas variações trabalhadas pelo técnico Abel Ferreira para este jogo em que o Palmeiras tem obrigatoriedade de vitória para sonhar com qualificação. Tudo bem, ele, se perder o jogo, vai depender de uma combinação aí de resultados, numa hipotética última rodada para se qualificar, porque ele somaria 4 pontos e ficaria muito na berlinda, mas obrigatoriamente vencer é importante já para distanciar desse time do Al-Ahly, que na última rodada, obviamente, pega o time considerado para muita gente mais forte do grupo, há quem diga que é o Palmeiras, mas é o Porto, ou seja, vai ter um embate mais complicado, e aí o Palmeiras segue para Miami na próxima semana, segunda-feira, para pegar o Inter Miami do Messi lá na casa dos caras. Enfim, senhores, por enquanto de Palmeiras é isso. Lembrando o seguinte, hein? Abel Ferreira, Felipe Anderson e Gustavo Gomes também não podem tomar cartão amarelo, porque pela regulamentação da FIFA, 2 amarelos, suspensão. Eles já tomaram primeiro no empate em 0-0 contra o Porco. Ó, Porto do Porco, ou seja, atenção para a equipe do Verdão, senhores. Boa, Facincani, parceria do canal do Facincani com a TV Gazeta, programa Gazeta Esportiva. Deixa o Facincani na tela, diretor. Deixa o Facincani na tela, que ele tá todo bonito. Alex tá todo bonito porque ele tirou a verde e colocou a camiseta preta. Para! Aí tá preta, gostei. Você é anti-palestra. O Alex Miller tem uma pergunta pro Facincani, bem lembrado isso dos cartões, hein? É. E pro técnico, será que vale também? Claro que vale. Também? O cartão pro Abel, que fez o Palmeiras ficar em 3º lugar no grupo. Agora, eu queria perguntar pro Facincani o seguinte. Facinca, o fato de o Palmeiras ter criado várias oportunidades de gol contra o Porto e não ter feito nenhum, levantou de novo aquela tese, aquela questão de que o Palmeiras tem esse problema crônico, sobretudo em grandes jogos, em jogos decisivos, de não conseguir fazer gols. Você sente alguma preocupação real do Abel Ferreira, da comissão técnica, para tentar corrigir isso a curto prazo? A gente pode ter alguma diferença nesse jogo de amanhã? Justamente, Alex, essa mudança no ataque. Pode voltar o Facundo Torres, como o Estevão pode pro lado esquerdo, entrar o Rafael Veiga para melhorar, quem sabe, um pouco da armação no meio campo.
Do outro lado, obviamente, o Maurício pode fazer essa função. O Palmeiras voltar a ter uma dupla de meias para criar em função dos jogadores de frente. O próprio Abel bateu nessa tecla durante as entrevistas coletivas recentes que ele tem dado por aqui, de falar que o Palmeiras precisa da chamada eficiência, ainda mais em jogos grandes. E Alex, se a gente pegar a tabela, por exemplo, de comparação do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras, ele não fez gol contra o Flamengo, né? O Palmeiras, ele não fez gol contra o Bahia. O Palmeiras, ele não fez gol contra o Botafogo, que tudo bem, não tá ali naquele chamado G4, G5, mas é um time que, para muita gente, briga por Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, ele tem tido essa dificuldade contra o Cruzeiro, fez apenas um gol. Então, olha o recorte de jogos importantes. Bahia, Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras fez apenas um gol, somado também ao jogo contra a equipe do Porto. Jogos pesados, o Palmeiras tem estado muito econômico. Dessa vez é hora de tentar, não vou dizer lavar a alma, mas voltar a ter a confiança que o Palmeiras deixou de impressão antes da viagem na partida contra o Sporting Cristal na última rodada da Libertadores. Tudo bem, com um time completamente diferente em termos de comparação e de competitividade, mas o Palmeiras conseguiu fazer 6 gols. Incompetente este time não é. Ele precisa pôr aquilo que todo mundo fala em relação ao mantra do técnico Abel Ferreira. É a intensidade do coração quente, mas a cabeça fria na hora de finalizar. Boa, Facincani! Daqui a pouquinho mais informações ao vivo, direto dos Estados Unidos, com o repórter jornalista Felipe Facincani. Aliás, você que está em casa, você viu ontem que o Neymar fez um amistoso? Você viu? Vi, mas eu posso falar só uma coisa, Mi? Até duas. Estão esquecendo do Flaco, hein? Eu não vi na conversa de vocês em um momento. Não, ele falou que o Flaco pode entrar. Mas o Flaco tem que entrar. O Flaco... todo mundo fala, mas o Flaco, não, o Roque, não, é o Flaco, o Vitor Roque tem que esperar, então, não adianta você colocar o Estevão do lado ali esquerdo ou numa meia, deixa o Estevão do lado esquerdo, até o Felipe Anderson conseguiu uma melhor movimento, precisa fazer gol também, o cara joga ali, fica só ali, não faz gol, Maurício, então põe o Flaco, hein, põe o Flaco. Beleza. Bom, você viu aqui ontem o Thiago Salazar falando sobre o jogo festivo do Neymar. Tá pensando que o atacante não entrou em campo? Olha só. Foram 2 tempos de 30 minutos e Neymar ficou em campo o tempo todo. Sim, o atacante aparentemente está sem nenhuma restrição e completamente livre de qualquer lesão. Caraca, moleque, que dia, que isso? Põe um pagode. Poxa, mas ele se arriscou, imagina se ele se machuca. Bom, pode até ser, mas é importante explicar que o evento rolou naquele ritmo de pelada entre amigos, sem correr muito, mais na brincadeira do que jogando. Tô com saúde, tô com dinheiro, graças a Deus, que os meus guerreiros... Na real, Neymar queria mesmo era zoar a galera do jeito dele, dando chapéu, caneta e fazendo fila. Bora! E quando eu tô assim, é só aventura, tira a mão de... Teve gol anulado que deixou ele inconformado porque o passe veio do Lucas Paquetá, que era do time adversário. No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, ligou a técnico. Mas também teve gol que valeu. E assistências aos amigos e amigas. Tudo isso serviu para Neymar cumprir mais uma agenda comercial, para o instituto dele arrecadar mais receita e também para mostrar que ele está bem. Só precisa mesmo é adquirir a condição física ideal para quando tiver que jogar de verdade. Eu sou país do futebol, ligou a técnico sambo, tocou Neymar é gol. Bom, quero mandar um beijo, pro Paulinho de Diadema, pra Lu, pro Benjamin, que é o filhinho dele de 2 anos de idade, que falaram comigo hoje na minha live. E que mais que eu quero mandar beijo? Pro Gabriel também, lá de Pissarras, Santa Catarina, viu? Beijo carinhoso para vocês. Agora a gente vai seguir para nossa redação, onde está o Thiago Salazar. Salazar, boa noite. O Neymar confirmou que quase saiu do peixe, é isso? Isso deu uma confusão, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva.
No intervalo da partida que nós assistimos aí agora, o VTzinho ali com os principais lances do Neymar, dessa agenda comercial dele, uma pelada entre amigos e tudo mais. No intervalo, ele concedeu uma entrevista aos nossos colegas do Flow. Dá uma olhada, daqui a pouquinho eu volto para explicar. Fiquei, né, teve essas conversas, né, com alguns times para jogar o Mundial. O Fluminense foi uma coisa que ficou bem perto de acontecer, mas preferi ficar para treinar um pouco mais. Já 100% eu estou fisicamente, né, mas eu preciso estar melhor ainda, né, fisicamente para poder voltar muito bem. Olha, Michele, muita gente se incomodou com essa declaração do Neymar. Aí eu digo para você, tem alguma novidade no que ele falou? Não tem. Ele apenas confirmou tudo que o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, à época comentou lá no podcast Setor Sul, dizendo que fez uma proposta pelo Neymar, tinha interesse de que o Neymar jogasse só o Mundial pelo Fluminense. O Santos ali tinha topado, houve uma conversa entre os presidentes e o Neymar ontem foi lá e confirmou que teve esse interesse, que ele achou bacana a proposta e tudo mais, mas que preferiu, optou por ficar no Santos, se cuidar. Eu entendi que o Neymar priorizou o Santos. Apesar da vontade do Fluminense e dele de jogar o Mundial, ele decidiu treinar, se recuperar. Todo mundo sabe que o Neymar precisa readquirir a forma física, ele está sem lesão, mas ele não está 100% fisicamente. Então, no meu entendimento, ele não contou nenhuma novidade, só confirmou os fatos relatados pelo presidente do Flu e deu prioridade para se preparar para jogar pelo Santos. Por que eu estou falando tudo isso? Porque tem muito torcedor do Santos incomodado, bravo, com ele ter falado que quase foi jogar no Fluminense, que gostaria de ter jogado o Mundial pelo Fluminense. Tem muito santista, claro, pelas redes sociais que a gente está acompanhando, bravo com essa declaração do Neymar. Então eu vou passar a bola para vocês. Antes, informações aqui rapidinho de última hora. William Arão e Igor Vinícius, muito perto de acertar com o Santos, com o time da Vila Belmiro. Trago amanhã mais detalhes sobre isso. E o Santos está negociando 3 jogos do Brasileirão no Morumbi, casa do São Paulo. Deve jogar contra o Flamengo no Morumbi, deve jogar contra o Juventude no Morumbi e mais um que eles estão estudando. O clássico contra o Palmeiras vai ficar na Vila Belmiro porque a diretoria entende que precisa da Vila Belmiro no clássico contra o Palmeiras, mas a gente também pode detalhar tudo isso aí até o final dessa semana. Tá certo, Michele? Passo a bola para vocês. Algum problema do Neymar ter dito que quase foi jogar no Fluminense no Mundial de Clubes ou não? O que você acha, Paulo Sérgio? Eu não acho nenhum problema. Não acho nenhum problema. Até porque é um jogador. Se um clube como o Fluminense quis o Neymar para jogar o Mundial, não tem nenhum problema ele pegar, o clube chegar até ele e ele negar. Lógico que todos nós sabemos, conforme ele falou que fisicamente ele está bem, ele não está bem fisicamente. E outra coisa, ele precisa se recuperar 100% dessas lesões. Então, a opção dele ter ficado e não ido foi ajustada. Eu acho que as pessoas gostam tanto de pegar no pé do Neymar que até quando tem coisas que não merecem nenhum tipo de crítica, elas usam para criticar. Não tem sentido isso, porque todo mundo sabia, como o Salazar falou, não era novidade. O problema, na minha opinião, seria o contrário. Se ele negasse, se ele falasse, não teve nada com o Fluminense, eu nem queria ir, seria uma mentira. A gente cobra tanto verdade no meio do futebol, espontaneidade, coisas que acontecem realmente. Quando alguém vem e fala a verdade, você vai reclamar, vai criticar? Qual o problema? Ele poderia jogar o Mundial pelo Fluminense emprestado, sei lá, e depois voltar para o Santos. Seria uma possibilidade aí boa para ele, mas não, ele quis ficar no Santos. Ele quis continuar a trabalhar, se recuperar totalmente. Então não vejo motivo nenhum para perseguir o Neymar nesse momento em relação a isso. E outra coisa, né? Seria um problema ele não ter clubes aí atrás dele. Pois é. Não é? Esse seria o problema. Se ainda há clubes atrás do Neymar, é muito bom o futebol brasileiro, para ele, inclusive. Bom, a gente vai conferir agora como é que foi a votação de ontem para transformar o Juventus, o futebol do Juventus, em SAF. Na tela. O Conselho Deliberativo do Juventus aprovou na noite desta terça-feira, por 70 votos a favor e 18 contra, a implementação da SAF, Sociedade Anônima do Futebol, da Contea Capital, no clube. Para nós é uma grande vitória, é um avante, é um novo Juventus que está vindo pela vida agora.
que ele vai reviver por mais 300, 400 anos junto com essa SAF. Apesar da aprovação, a história parece longe de terminar. No último sábado, em outra reunião extraordinária, 2 propostas de SAF foram descartadas. Uma delas do ex-jogador Jameli, que critica o processo. Na segunda-feira, ele se juntou ao outro projeto negado. E no sábado, a gente veio para apresentar a nossa proposta. E a gente ficou sabendo na hora que eram mais 2, e que tinha sido definido sem nenhum critério a ordem das propostas. Conversando com a outra proposta, da Alma Viva, a gente resolveu conversar e falar, olha, a gente não está achando que está muito claras as regras, Não vamos, reiterando, retirar a proposta de maneira nenhuma e a gente vai deixar as propostas num QR Code, sem a apresentação formal, que daí qualquer pessoa pode abrir a proposta e examinar, aberto, Faltou uma comunicação melhor, falta de transparência. Eu acho que é uma coisa que foi muito... O Juventus está brigando para ter a SAF faz tempo e de repente de uma hora para outra, de janeiro para cá e de sábado para terça-feira muda... Tem que fazer? Não é assim. Eles declinaram de apresentar, então a única proposta que foi apresentada foi da Contea Reag. E foi a que permaneceu, que nós trouxemos hoje para votação e, numa forma expressiva, nós votamos e foi aprovada. Depois da aprovação dos conselheiros, a proposta de SAF da Reag Contea Capital agora será encaminhada para votação na Assembleia Geral dos Sócios, ainda sem data marcada para acontecer. A partir do momento que os associados reprovarem, o estatuto nosso fala que o primeiro poder são os associados. Então, os associados reprovando, fim dessa proposta, inicia-se uma outra ou qualquer outro processo. Vamos torcer para que as pessoas tenham bom senso, que todo mundo pense bem, analise bem. Se tiver que cancelar a reunião, se tiver que fazer tudo e depois entrar na justiça, se tiver que fazer só a SAF e a proposta, eu não sei o que vai acontecer. Eu estou esperando e eu queria responder essa pergunta para você, mas eu não sei também. Eu acho que para o futebol do Juventus vai ser importante ter uma SAF. Eu acho que vai ser importante ter uma SAF. E aí a gente espera que tenha sido escolhida aí a melhor mesmo. E aí dos associados, eu sou sócia do Juventus, depois eu vou votar também. Mas acho importante ter esse investimento, no futebol. O Felipe Facincani guardou mais um pouquinho de assunto para falar agora com a gente. E aí, Fê, o que mais que você traz para nós aqui no Gazeta Esportiva? Pois é, Michele, tem um assunto importante que, tudo bem, o Palmeiras tem tratado sempre com muita blindagem, informações em relação a especulações de mercado, a alguns futuros jogadores que podem, evidentemente, na próxima janela deixar o clube, ou outras contratações também que o Palmeiras pode estar de olho, tudo muito blindado. Mas um nome nos últimos dias que acabou ganhando força, até por uma mudança que ocorreu em relação a diretorias aí no futebol brasileiro, do Mike, lateral direito, que ainda não teve oportunidades nesse Mundial de Clubes, que esperava-se até que depois do primeiro tempo do Giai ele pudesse entrar no decorrer do jogo. O Abel deu um pouco mais de oportunidade ao argentino, tanto é que ele melhorou ao longo da partida. O Mike ficou no banco de reservas e o nome dele tem sido ligado ao Santos Futebol Clube, porque um dos grandes responsáveis, ou o grande responsável pela chegada do Mike ao Palmeiras há algumas temporadas, o Alexandre Matos, que era diretor do Palmeiras, que trabalhou com ele lá atrás no Cruzeiro e tudo mais, agora está no Santos Futebol Clube e gosta muito do futebol do Mike. E o Palmeiras ainda não ofereceu ao Mike, cujo contrato termina no final deste ano, conversas ou possibilidades de renovação. Talvez, se o Palmeiras enxergar que exista alguma possibilidade, isso deve ser feito, claro, depois do Mundial de Clubes. Mas o staff do jogador e também o próprio Alexandre Matos já iniciaram esses contatos com essa chance do Mike jogar no Santos. Apurando aqui algumas informações em relação a esse assunto próximo de membros da comissão que dirige toda a delegação do Palmeiras por aqui, por enquanto a chance do Palmeiras fazer qualquer tipo de negócio é zero em relação a qualquer jogador. O foco 100% no Mundial. E isso também a gente pode falar em relação ao Richard Rios, que é um cara que no último domingo, vejam só, no jogo contra o Porto, encontrando alguns portistas, torcedores que estavam obviamente assistindo ao jogo e também participando da própria cobertura desse Mundial de Clubes, colegas, também torcedores, eles falam muito que o Porto quer demais o Richard Rios já nesta próxima janela. O Palmeiras trata isso por enquanto como
algo completamente improvável, dificilmente deve acontecer, assim como a história do Joy que eu trouxe de informação, mas o fato é o seguinte, senhores, mercado da bola, mesmo que ele forma tímida em relação ao Palmeiras, pode dar uma esquentadinha, mas somente depois do Mundial de Clubes. Antes disso ou durante a competição, chance zero, e inclusive até nesse assunto do Mike, que muita gente coloca como destino o Santos Futebol Clube, clube do qual hoje está um dos grandes parceiros dele dos tempos de Palmeiras, o volante Zé Rafael. Muito obrigada, Felipe Facincani, do canal do Facincani. Ô, diretor, dá para o Alex fazer mais uma pergunta para o Facincani? Dá sim. Ô, Facincani, eu entendi tudo que você falou em relação às negociações, mas ainda só sobre o jogo de amanhã, o Paulinho continua sendo uma grande incógnita, um grande mistério para todos nós, né? Existe alguma novidade em relação à situação do Paulinho? Alex, ele fez um trabalho na última segunda-feira separado, o chamado regenerativo / fortalecimento muscular, junto com os jogadores titulares que atuaram grande parte ou na totalidade do jogo contra o Porto. Depois realizou normalmente as atividades com os atletas que vão participar ou treinaram para esse jogo contra o Arli, mas que todo mundo sabe, Alex, é o seguinte, tá? O Paulinho para 90 minutos, infelizmente, ainda não tem essa condição. Se ele participar do jogo contra o Arli amanhã, ou ele vai entrar como titular e depois deixar a partida depois de alguns minutos, no que eu digo, né, 50, 60 minutos no segundo tempo, ou então ele entra no decorrer do jogo, como foi na partida contra o Porto, para ainda ganhar esse ritmo que tem sido tão importante para ele readquirir. Lembrando que, conversando com membros da comissão técnica do Palmeiras, todo mundo admite que o Paulinho ainda sente alguns incômodos naquela região onde ele passou pela cirurgia no final do ano passado, esteve em recuperação ao longo desse primeiro semestre, e que por isso ele não consegue ter esse 100% de efetividade, em especial no lado físico. A gente vê que o Paulinho ainda está tentando readquirir a forma física, é um Paulinho que ainda está um pouco mais lento, está um pouquinho mais claudicante em relação àquele cara que a gente viu explodir com a camisa do Atlético Mineiro, em especial junto com o Hulk, né? O Paulinho, quando teve uma dupla ao lado dele, funcionou muito melhor, e é isso que muitos torcedores no Palmeiras esperam que o Abel possa em algum momento dar uma boa oportunidade, né? Tanto para o Paulinho como para o Vitor Roque atuarem juntos como uma dupla de ataque, mas por hora ainda é pouco provável. Por isso que eu disse que as possibilidades do Palmeiras ter como jogadores para esse jogo contra a equipe do Arli, Rafael Veiga voltar ao meio campo, a entrada no Facundo Torres, ou então naquela região um pouquinho mais para trás, numa briga do Aníbal com o Emiliano Martins, meu caro Alex. Beleza, muito obrigada, Felipe Facincani, por todas as informações. Mas eu tenho uma pergunta. Eu tô vendo muitos palmeirenses aí, né? Em média, Facincani, qual que é o preço do ingresso para o jogo aí? Michele, vamos lá. No mês passado, eu consegui comprar os 3 ingressos para assistir aos jogos por aqui. Jogos entre Palmeiras e Porto e Palmeiras e Al Ahly, eu paguei uma média de $45 cada ingresso. Tava, entre aspas, né, para o padrão norte-americano, mais acessível. Tá? É um padrão parecido com o que o torcedor do Palmeiras gasta casualmente quando vai a algum jogo no Allianz Parque. Agora, para o evento desta fase de grupos, que é ver o Messi em campo, ainda mais nesse jogo contra o Palmeiras, o ingresso estava em média $120. Então, ele praticamente dobrou, ou um pouquinho mais do que isso, em relação aos 2 primeiros jogos do Palmeiras na competição. Vai muito de acordo com a oferta, com a procura. Claro que a FIFA sabe muito bem dirigir o seu público para alguns ingressos que ela sabe que vão ser mais concorridos, para outros jogos em que, por exemplo, Inter Miami ao Arli, a procura era muito baixa, a FIFA estava distribuindo inclusive esses ingressos para diversas comunidades ali na região de Miami, com preços bem acessíveis mesmo, muito menos do que $40, bem menos mesmo, para que o pessoal pudesse participar do jogo inaugural. Então vai muito de acordo com o tamanho dos jogos, mas, Michele, eu já dei uma olhada para ingressos, por exemplo, para as fases mais agudas da competição a partir das oitavas de final, eles partem de $70, $80 para frente, ou seja, a FIFA já sabendo trabalhar que daqui para frente o Mundial de Clubes só vai ganhar em termos de emoção e obviamente muito mais público para querer acompanhar esses jogos importantes da Copa do Mundo de Clubes por aqui nos Estados Unidos. Muito legal, Facincani. Então dá uns R$250 para esses primeiros jogos e aí mais pra frente uns R$400. Obrigada, meu querido. Galera, pode ir lá e seguir no YouTube, canal do Facincani, Instagram, @Felipe Facincani. Um beijo para você, um ótimo trabalho. Amanhã eu não tô por aqui porque eu estarei de folga, mas você conversa com a Marina Buffon. E aí, Alex e Paulo? Deixa eu só falar rapidinho. Eu acho absurdo esse negócio de colocar ingressos
Mais barato? Não, você começa de uma forma, porque é jogo contra o Palmeiras, é de outra forma, porque tem torcedores brasileiros lá, inundando lá. Eu acho errado isso. Eu acho que toda fase, toda a primeira fase tinha que ser um valor só. Todos os 3 jogos tinham que ser um valor só. Independentemente dos times Independentemente, até porque na próxima fase, que é o mata-mata, aí você estipula um valor. Aí pode aumentar. Aí pode aumentar. Agora, não ficar, como fala aí? Barganhando. Aí não dá, hein? Se tá vazio no estádio, não é o caso, mas... mas tem estádios aí que tá vazio. O anel, o Lencinho tá tudo vazio. E só para fechar, o Palmeiras vai enfrentar o Al-Ahly, que é o maior time da África. Ele é conhecido como Real Madrid da África, ele tem 12 títulos africanos, ele é o maior time do continente e é um adversário muito difícil. Quem? O Al-Ahly, o adversário de amanhã. Mas é do Egito, né? É do Egito, é o maior time, é o maior campeão da África, né? Então, a dificuldade que o Palmeiras vai enfrentar vai ser muito grande. Só que com detalhe, o jogador mais valioso do Al-Ahly custa menos de 5 milhões de euros. É um valor que quase todos os jogadores do Palmeiras valem mais, né? E o que vale mais, você vê a diferença de dinheiro, né? A diferença financeira Vamos ver que existe no hoje. campo como Só que em campo é que decide, não adianta nada valer tanto. O Real Madrid é um exemplo disso hoje, né? Deixa eu falar aqui, a gente mostrou aí a reportagem do Juventus da SAF. Eu recebi aqui da assessoria de imprensa do Juventus o seguinte, que todas as informações, normas e instruções técnicas foram devidamente publicadas dentro do prazo legal, com transparência e em conformidade com o Estatuto do Clube Atlético Juventus, porque o Jamel estava reclamando, né? No processo em questão, 3 empresas manifestaram formalmente interesse e confirmaram presença na reunião extraordinária realizada no último sábado, dia 14 de junho. Contudo, no início da sessão, as empresas Almaviva e Total Player, Medina, optaram por não apresentar oralmente suas propostas, limitando-se apenas a disponibilizá-las por QR Codes exibidos no telão para que os interessados consultassem. Só uma proposta da empresa Contea foi efetivamente apresentada conforme os critérios técnicos e administrativos previamente estabelecidos, sendo submetida à análise dos conselheiros e associados presentes. E foi essa proposta que foi submetida à votação dos conselheiros na reunião de ontem, tá? Agora, por que eles não quiseram fazer a apresentação, não sei, né? É bom, a gente sempre tem que falar as coisas aqui. Bom, temos agora a hora do... Deixa eu ver se vocês sabem o que é. Põe a música, Pacheco. Pacheco, você dormiu, Pacheco? Você cochilou, Pacheco? Vamos começar o nosso palpitômetro, aproveitando a presença ilustre de Alex Miller, que é fã número 1 do palpitômetro. Sem dúvida. E bora conferir então os palpites aí pro jogo de Palmeiras e Al-Ahly. Aliás, eu tive gostava de um rapaz lá no Egito. No Egito. No Egito? No Egito. Caramba. E ele torce pro Al-Ahly. Ele morava na pirâmide? Morava lá. Outro dia tá falando que tava Era um faraó do Nordeste. Depois no Gaúcho. Depois o Gaúcho. Ai, gente, me apaixonei muito nessa vida. Vamos lá. Brunão. Ai, meu Deus, esse é um santo. Esse é um santo. Fala, qual que é o seu palpite? Você. Eu? Geralmente quem pergunta. Na verdade, não é nem palpite, né? Porque hoje é uma certeza. Hoje não é palpite, hoje é convicção. Vai cravar? Vou cravar. Se for igual ao meu, eu vou gritar. Pode gritar. Tomara que você tenha o mesmo palpite que eu, porque é certeza que você vai acertar. Palmeiras, 1. Não. Al-Ahly, 0. Al-Ahly, fala direito. Al-Ahly. Paulo Sérgio, não é o meu palpite. Não, azar o seu. Bom, eu vou cravar. 1-1. Empate? Empate. E aí não é bom não, né? Um do Palmeiras ele acertou. Um do Palmeiras. Agora o meu palpite. Depois. Claro que eu lembro, diretor. Você acha que eu tô o quê? Doida da cabeça? Hoje ela tá... Esclerosada, né? É 3 Palmeiras, 1 Al-Ahly. 3-1. 3-1 pro Verdão, fora o show. Vai desencantar, então. Já pensou? Que bom? Aí eu faço questão de errar o meu palpite. Isso, faz questão. Então agora nós vamos lá pro Parque São Jorge, ao vivo, conversar com o Alexandre Silvestre. Cadê o Silvestre? Silvestre, você tá prontinho para atualizar as notícias do Corinthians? Boa noite. Tudo bem, Michele? Eu quero agradecer a minha equipe técnica, Ninja de Externa, Melchior Brito, Silvio Procópio, a produção, porque ele teve um probleminha aqui
com o equipamento, mas conseguimos consertá-lo a tempo para entrar ao vivo diretamente do Parque São Jorge, comunicando com vocês aí no Gazeta Esportiva, porque tivemos hoje o último jogo da fase inicial do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. É o Campeonato Brasileiro e as brabas do Coringão venceram o Cruzeiro. Cruzeiro que tem a melhor campanha dessa fase inicial, 16 times, todo mundo contra todo mundo, turno único, e as brabas ganharam por 4-2 com virada da virada. O Corinthians, que defende aí uma sequência incrível de vitórias e de títulos. O Corinthians é pentaconsecutivo campeão brasileiro, é hexa no total, só pulou em 2019, porque ganhou 18, 20, 21, 22, 23, 24 e agora está nas quartas de final. Ganhou das cruzeirenses por 4-2 na Fazendinha. Os gols das brabas: o Corinthians saiu vencendo com a Gabi Zanotti, depois a Tamires fez gol contra, 1-1. No segundo tempo, mais gols, a virada do Cruzeiro com a Paloma Maciel fazendo 2-1, a Duda Sampaio empatou na sequência 2-2, a Tamires se redimiu, 3-2 Corinthians, e a Letícia Monteiro, 4-2, decretou o placar final desse jogo aqui no Parque São Jorge, que teve presença de público de apenas 700 torcedores, Michele, mas foram vendidos 6 mil ingressos. Acontece que o fiel torcedor, para garantir pontuação, compra jogos também do futebol feminino e muitas vezes não comparece. Então foram vendidos 6 mil ingressos para uma presença de público de 700 torcedores e pouco mais de 100 mil reais de renda. Então isso acaba acontecendo, é um fenômeno que rola, mas pelo menos o torcedor que não comparece ajuda as meninas do futebol profissional feminino do Corinthians. A classificação geral do Brasileirão ficou da seguinte forma: o Cruzeiro, que já era o líder, continuou como líder mesmo perdendo, ficou com a primeira colocação. Corinthians em segundo, São Paulo e Palmeiras na sequência, depois o Flamengo, a Ferroviária, o Bahia e o Red Bull Bragantino. Próximo jogo do Corinthians no Campeonato Brasileiro só em agosto, já é a fase de mata-mata, quartas de final. O Corinthians joga a primeira fora contra o Bahia, decide em casa por ter a melhor campanha. Falando agora do futebol masculino, Michele, que está de férias, os jogadores curtindo, de boa, cada lugar paradisíaco. A galera hoje em dia ganha muito dinheiro no futebol profissional, então tem mais o que curtir. Então o pessoal está curtindo várias praias paradisíacas, passeios maravilhosos por cartões postais aí espalhados pelo mundo. A reapresentação está marcada para o dia 28 agora, então tem ainda um restante de férias. Depois uma intertemporada, mais ou menos 2 semanas, para o Corinthians voltar a campo no dia 13 de julho contra o Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena, correndo o risco de não poder colocar mais do que 20 mil pessoas na Casa do Povo, porque de acordo com a Lei Geral do Esporte, estádios com capacidade para mais de 20 mil pessoas precisam da leitura facial. O Corinthians convocou o fiel torcedor já há 2 dias para realizar esse procedimento no site, no aplicativo, de bater a foto direitinho, para poder entrar no jogo, porque senão não vai conseguir nem comprar ingresso para o jogo contra o Bragantino no dia 13. É uma lei. O Corinthians demorou para fazer o teste, trocou a empresa de tecnologia que opera as catracas, todo esse procedimento. Então trocou a empresa, demorou, não conseguiu fazer teste, o teste vai ser meio que na raça no dia do jogo. Mas o Corinthians corre o risco de não atender às necessidades aí da lei e de repente poder colocar apenas 20 mil pessoas. Essa situação ainda está para ser definida. Brasil é o país do jeitinho, o Corinthians vai tentar o jeitinho, está tentando criar alternativas, mas a situação é mais ou menos essa, Michele. As meninas do Corinthians ganharam e os meninos só voltam a jogar no dia 13 de julho contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Ah, Silvestre, mas depois você separa as fotos aí deles nas praias paradisíacas, porque eu quero ver. Quero mostrar para o pessoal que está em casa também. Você está falando que eles estão tudo passeando? Eu sou curiosa, eu quero saber onde que eles estão, tá bom? Beijo para você. Vamos fechar agora Vocês vão comentar o Corinthians, né? É verdade, vamos comentar o Corinthians, vai ter esse jogo aí pela frente depois contra o Bahia, Copa do Brasil, mata-mata. Tá preparado, não tá? Vai ter o jogo... vai ter o jogo do Palmeiras também. Tá preparado nesse momento, não tá. Não tá, né? Agora eu espero que... porque há tanta reclamação dos atletas, que é jogo atrás de jogo,
compromisso atrás de compromisso. Agora é o momento dos caras descansarem. Não é o momento, Alex, de ficar indo para jogo, de ficar fazendo um joguinho. Não é o momento para isso. É o momento de deixar o corpo dar uma relaxada mesmo, total, geral, para voltar. E aí volta com tudo, volta bem. Então é uma preparação, ainda mais essa equipe do Corinthians precisa descansar os seus jogadores. Como outras equipes, que aí tem vários problemas, no caso do São Paulo, por exemplo, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, mas o Corinthians hoje precisa descansar os seus atletas e o Dorival é um treinador muito experiente, ele sabe que precisa recomeçar bem. Eu só acho que o Corinthians não pode se dar ao luxo de perder jogadores importantes nessa janela. Não Tentar pode. fazer de tudo para segurar, inclusive o Memphis Depay. Surgiu a informação de que o Besiktas da Turquia quer contratá-lo e se ele de repente for seduzido por uma proposta para voltar para a Europa, ficar mais perto de casa, ganhando bem, Copa do Mundo ano que vem, o Corinthians vai ser muito prejudicado se isso acontecer. E o Garro parece que também já autorizou o empresário a escutar possíveis propostas. Nossa, aí é então, demais. se Aí começar é a ver uma debandada no Corinthians, aí a coisa fica feia. Já não tá legal. Fora de campo não tá, a gente sabe, e dentro também não tá tão tranquilo. Mas, se o Corinthians perder jogadores, aí fica complicado. Bom, nossa, nem fala, né? Mas deixa eu perguntar uma coisa. Eles estão de férias agora, estão descansando. Eu espero. O Palmeiras está jogando. Aí o Palmeiras não volta cansado? Claro que volta. Volta. Mas pro outro lado, volta em ritmo de jogo, né, meu? Eu, particularmente, eu gosto de estar jogando. Ainda mais uma competição dessa, que no Brasil, infelizmente, qualquer jogo é a cada 2, 3 dias, numa competição dessa já tem 5 dias. Mas sabe o que eu acho? Dá pra recuperar. Você tá jogando Mundial, você tá lá em cima. Então, aí depois você mas volta bem, bem, volta nada, amigo. Volta bem. Bom, vamos fechar o giro de repórteres com a Marina falando sobre o São Paulo. E aí, Mar, o que tá faltando pro Tricolor anunciar o Crespo? Boa noite. Olá, Michele, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Falta pouca coisa, alguns detalhes apenas, mas faltam sim algumas cláusulas ali que tanto São Paulo quanto Hernan Crespo estão conversando desde segunda-feira para finalizar de fato esse vínculo. Algumas coisas a gente já sabe que estão acertadas. Hernan Crespo, a não ser que aconteça alguma coisa muito fora da curva, será o novo técnico do São Paulo com vínculo até dezembro de 2026. Então ele chegaria agora com vínculo não ao final deste ano, mas no próximo. Além disso, ele já teria acertado bases salariais e também algumas outras questões ali do contrato, como aquela dívida que o São Paulo teve com ele em 2021, que ele chegou até a entrar na FIFA, era de 3 milhões mais ou menos ali na época. Ele aceitou, por exemplo, diluir esse valor no salário dele, que vai ser agora, mas sim, faltam alguns detalhes burocráticos que estão sendo definidos e conversados, e se nada muito fora da curva acontecer, Hernan Crespo chega para comandar o São Paulo nessas competições que São Paulo ainda está disputando, então Copa do Brasil, Libertadores e, claro, para tentar salvar o ano do clube também no Campeonato Brasileiro. Afinal, o Tricolor é o 14º colocado, a 1 pontinho da zona do rebaixamento. Tá certo, gente? Não temos ainda, então, muitas coisas avançadas em relação a ontem que vocês já discutiram sobre Hernan Crespo. Mas, de fato, está muito, muito próximo de ser anunciado o retorno do Crespo para o São Paulo. Tá certo? Eu volto com vocês por aí. Obrigada, Mar. Será que eu estava no jogo lá da seleção brasileira, nós nos encontramos lá e tal, com o Crespo. E será que ele já estava ali conversando com alguém? Eu acho que ele estava fazendo lá o quê? Torcendo pro Paraguai. Eu não sei, eu também não entendi, cara. O que ele foi fazer no jogo da seleção brasileira com o Paraguai? Ele já acertou tudo aquele dia, eu acho. Pode acho ser. que aquele dia ele fez a reunião. Mas eu acho que é uma boa pro São Paulo, sabe? Pela realidade financeira até do clube. E atrás de quem? Se o Zubeldia não deu certo... no Brasil tem treinadores. Não, tudo bem, mas o Crespo foi um cara que foi campeão com o time, a torcida gosta dele, ele queria muito voltar ao São Paulo. Quanto vai custar um treinador desse? $1 milhão e pouco por mês. Nossa, é caro, né? Paga bem mesmo um bom brasileiro aí. Tudo bem. Bom, turma, tá acabando o nosso programa. Por hoje é só.
Eu quero agradecer, ó, amanhã, beijinho pra vocês. Domingo a gente se encontra no Mesa Redonda. A Marina vai estar aqui na nave, mas eu estarei de volta no domingo com vocês. Alex, beijo. Paulo Sérgio, beijo. Meu primo Didi. Beijo. Sexta eu tô aqui de novo. E sexta você tá aqui. Tchau, turminha. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Bom feriado.